Boa tarde. Vamos aí dar início a mais uma live. Vamos dar início aí a mais uma live dessas lives aí das cartas e o reiki, as terapias, né, holísticas. E hoje vamos falar aí de um tema bem legal que eu gosto muito, que é a intuição. Vou esperar aí as pessoas entrarem para a gente começar. E vou já me apresentar aqui para quem não me conhece. Vou tentar novamente deixar o vídeo gravado, pessoal, agora que eu consiga. Quem não conseguir assistir por aqui, eu vou colocar lá no YouTube também. Tem muitas pessoas que me pedem, preferem que seja por lá. Então eu vou colocar o vídeo, vou baixar e vou colocar lá para vocês no YouTube, tá bom? O pessoal aí do YouTube que me pediu, porque fica mais fácil. Eu também prefiro, assim, assistir, né? No ao vivo, tudo bem. Oi, Solange, boa tarde. Mas quando a gente faz e deixa gravado, depois é legal da gente assistir, porque a gente pausa. O pausar é melhor lá pelo YouTube, né? Tem umas facilidades no YouTube mais legais do que no Instagram. O Instagram também tem umas coisas legais, mas na hora eu acho que pra gravado, para replay, né, eu acho melhor o YouTube. Então eu vou baixar lá para vocês depois no YouTube, tá? E aí quem puder compartilhar, oi Jéssica, todo mundo que está entrando aí, boa tarde, sejam bem-vindos. Eu vou começar me apresentando para quem não me conhece. Eu sou Rossana Gomes, sou terapeuta holística, sou mestre em reiki, sou oraculista, trabalho com ervas também, cristais e tudo aí que tem aí esse meio holístico. Eu sou uma estudiosa da constelação familiar, da numerologia também, então, meio místico assim. Estou na Umbanda, não digo espiritualista, mas eu trabalho na Umbanda há 10 anos, então já posso falar que são 11, né, que eu acho que esse ano já estou completando 11 anos aí de Umbanda. E é isso. Estou aqui para compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que eu aprendi com as terapias, dentro e fora. E aí eu acho que a gente tem que compartilhar e ajudar aí quem também passa por alguma dificuldade, aí, algum desafio de conseguir aí essa conexão. Então, começando hoje falando aí da intuição. E aí a gente começa falando, eu fiz deixei aqui mais ou menos uns tópicos para falar, para eu não me perder, né? Porque eu sou assim, me perco. Então eu deixei alguns tópicos aí pra gente falar. Mas pra gente abrir a nossa live de hoje, vamos falar aí primeiramente do que é a intuição, de como eu vejo, né, a intuição. Então, para mim, a intuição, ela tem muito a ver ali com a percepção, de como a gente percebe, né, de como a gente está conectado com os nossos 5 sentidos. E aí a visão, a audição, o paladar, né, o olfato. Então, tudo isso aí, a visão, tudo isso como a gente está conectado com esses sentidos, como a gente se conecta e percebe eles. Porque às vezes a gente passa, oi, todo mundo que está entrando aí, boa tarde, sejam bem-vindos. Então, para mim, a intuição é muito isso, é muito a percepção desses 5 sentidos. Porque tem gente que vai ali, numa hora que está ali jogando um baralho cigano, sente um cheiro, né, de rosas, ou sente um mau cheiro. Então, é mais difícil, existem pessoas assim que tenham tanta percepção, mas existe, né? Existem pessoas que sentem muito bom, muito pelo olfato. Outras são muito auditivas, então ouvem alguma coisa ali e já colocam aquilo, agregam aquilo ali à sua carta. Bom dia, bom dia a todos que estão entrando. E outros vão muito visual, né? Precisam ali, eu tenho muito essa coisa de precisa, às vezes, tirei a carta tal e tal, mas eu gosto de ver, de olhar ali pra carta, então eu sou muito visual, às vezes eu ouço também, mas eu sou muito visual. Então quando a gente tá com esses sentidos ali bem
bem conectados, né, que a gente está fazendo ali as nossas ancoragens, né, que é as nossas meditações, que a gente está conectado com a nossa espiritualidade, com a nossa fé, a gente consegue perceber melhor esses sentidos. E aí ouvir aquela vozinha que uns vão chamar de mentor espiritual, outros vão chamar de guia, outros vão falar que é a voz do Espírito Santo falando, e tá tudo bem. Cada um vai trazer ali para o seu campo da forma que aquilo ali se conecta com a pessoa, né? Se a pessoa vai ali para um viés evangélico, vai falar, não, o Espírito Santo falando, e tá tudo ok. É uma mensagem que eu tive. Outros não, outros já vão levar, não, é meu guia, meu mentor, né? E o meu anjo da guarda. Então, é aquela vozinha que fala com a gente, ou que mostra a gente de alguma forma. Eu tenho muito essa coisa de perguntar, ou mentalmente, ou em voz alta, alguma questão que fica pra mim. E geralmente, quando eu estava um pouco desconectada, por isso que eu depois no final eu vou passar para vocês as coisas que a gente pode fazer ali para ajudar a gente se conectar. Primeiro eu vou falar aí da intuição, do chakra que está conectado, que é o chakra frontal. Vou falar um pouquinho do chakra frontal. Hoje a gente vai passar por esses assuntos assim. A gente vai começar falando, né, quem quiser colocar aí alguma dúvida, alguma coisa, mas a gente vai começar ali falando sobre a intuição, como é que eu vejo a intuição, como é que eu lido com ela. Depois a gente vai falar um pouquinho do chakra frontal, tá? O papel do chakra frontal aí dentro dessa questão da intuição. E depois a gente vai passar aí para a questão de práticas que a gente pode fazer para ajudar na intuição. Então, a gente tem que ter eu sei que em 1 hora eu não vou conseguir falar tudo, mas eu peguei ali o que eu achei que é de mais importante, assim, para a gente poder falar hoje. Para tentar aí ajudar vocês nessa conexão, porque a intuição para mim ela é muito isso, ela é uma conexão, e tanto com o espiritual quanto com os 5 sentidos mesmo. Então a gente está ali sentindo, né, um arrepio, sentir um arrepio, e aí você conecta aquilo a alguma coisa. Sempre que eu sinto esse arrepio, é um arrepio de forma diferente, um arrepio do lado esquerdo, um arrepio do lado direito, aquilo me arrepiou, é porque é tal coisa. Você vai se conectando uma coisa a outra e vai entendendo ali como é que você trabalha. Então, para isso, você tem que estar alinhada às suas percepções e alinhada com você mesmo. Então, por isso que eu sempre falo da prática da meditação, porque quando a gente está conectado com a gente, alinhado com a gente consegue perceber isso. E quando a gente não está, a gente não percebe. Vão vir inúmeros avisos, inúmeras formas de informação chegando pra gente, tá? Na audição, na visão, uma mensagem que vem às vezes ali você não perguntou, mas apareceu, ou você perguntou e aquilo, pra mim acontece muito isso, eu pergunto, né, alguma coisa, e agora vem rapidíssimo, o universo, por que isso assim, né? E de alguma forma a resposta vem pra mim, ou por alguém, ou numa live que eu assista, ou algum filme, ou em pensamento mesmo, que é aquela conversa que vem para você, aquela intuição, a resposta tá aí. Então, por isso a gente tem que estar alinhado com a gente mesmo, tá? Então a gente está falando aí dessa conexão, o que é, por exemplo, eu já tive vários insights assim na hora, assim, isso é intuição, tá, gente? Liga pro colégio agora. E aí às vezes você fica assim, oh meu Deus, é uma bobagem, né? Não, aí liga pro colégio do seu filho agora. Aí isso tem uns 2 anos ou 3, não, uns 3 anos. Aí eu liguei para saber, né? Eu queria saber do Pedro Henrique, ele tá aí, né? Na hora de aula. Ele não tinha ido, tinha aprontado, não tinha faltado. E eu ouvi aquela intuição. E geralmente não é uma coisa que eu faça, né? Boa tarde, São Luís, boa tarde. Não é uma coisa que eu faça, assim, de eu ter essa, né? Não é uma coisa corriqueira que de repente. Porque a intuição é muito isso, é uma coisa que vem do nada. Do nada acontece, e você, quando você está conectada, você consegue ouvir, senão você vai deixar passar, não vai, que bobagem é essa? Aí eu liguei na hora, e aí falei com o inspetor e tudo, né? E aí entendi o que tinha acontecido, chamei ele para conversar, mas eu ouvi, já aconteceu de eu não assinar um contrato que eu tinha que assinar, estava tudo pronto, eu paguei o contador para assinar. Eu paguei, eu registrei, tá? Eu gastei um dinheiro bom.
E na hora de entregar para a junta, né, comercial, para fazer, para completar tudo que eu tinha que completar, eu não consegui levar. Ficava assim, não leva, não leva, não leva. Não faz isso. Desiste, não faz, não leva à frente, desiste, não leva. E aí E meu marido me cobrando. Você tem que levar, como assim? Não levou ainda? Já pagou o contador, já fez tudo, não sei o que. Aí passou assim um tempinho, veio uma ação judicial, tá? Contra a empresa que eu ia pegar. E eu não tinha finalizado, né? Não tinha ainda finalizado a compra, não tinha concretizado, tinha feito todo o trâmite, já tinha pago, mas não tinha registrado. E aí eu não fiz. E ainda bem que eu não fiz, tá? Mas ficou aquela coisa assim, não faça, assim, e tipo, me impediram. Então, a intuição, ela tem muito isso. A gente tem que estar conectado para ouvir a intuição, para sentir, para perceber, né? Vou, não vou. Se falou para não ir, não faz, né? Então, vem aquela vozinha ali, ouve, dá atenção a ela, não deixa passar. Então, isso para mim aí é a intuição. Aí eu vou falar agora com vocês a questão do chakra frontal. É o chakra que está no meio entre os nossos olhos, tá? Que está aqui. Está ligado ali à glândula hipófise. Tá? Essa glândula, ela tem em linha reta, ela vai até o meio aqui da nossa cabeça, tá? Então isso a gente no Reiki é ensinado sobre chakras, então você traça uma linha aqui, você sabe que aqui é o chakra, tá? É a glândula hipófise que está aqui. Então nós fazemos assim algumas coisas que nos ajudam a trabalhar isso, tá? A cor desse que está ligada a esse chakra, ao sexto chakra, que a gente chama ele de Ajna, que é o sexto chakra, que é muito conhecido aí como o chakra do sexto sentido, né? E realmente ele está conectado a isso, né? Em sânscrito ele se chama Ajna, que quer dizer ali como é que fala? O comando, né? É o comando realmente. E é isso que é a questão do chakra. A cor dele é o azul. O azul índigo, ele é azul mais escuro. Então vocês já sabem, a gente já tá falando aí de cor, né? Então tudo isso aí já ajuda. Porque você já sabe que trabalhando com essa cor, é uma cor que vai ajudar. Para quem trabalha com cromoterapia também, já sabe que às vezes está precisando ali, já pode usar. Então, ele está conectado ali ao terceiro olho, com a intuição, com a nossa consciência, do momento que a gente está vivendo, com agora, tudo com a percepção que eu falei para vocês. Tá? A questão ali do lado místico, mas esse místico com naturalidade, não é um místico... É um místico que vai fluir de forma natural, tá? Ele traz ali, isso tudo que eu tô falando é o que está conectado a ele, tá? A clareza mental, esse chakra está conectado a isso, tá? Esse chakra, a conexão com a nossa alma, então, que a gente fala ali, que é o terceiro olho, tá? Ele fica aqui assim, no meio da nossa testa, tá bom? Então, isso tudo é o chakra frontal, é o sexto chakra. Então aí ele é o centro de comando, ele é o nosso centro de comando, que é isso que em sânscrito ele quer dizer, centro de comando. Então quando ele está alinhado, a gente vai ter uma clareza mental, a nossa intuição vai funcionar perfeitamente, tudo vai fluir perfeitamente, tá? Os nossos sentidos, então ele está conectado ali com nossa percepção extrasensorial, com a telepatia, tudo isso aí está conectado com o chakra frontal, tá? O Ajna chakra. Quando ele está alinhado, tudo isso vai estar perfeito, funcionando perfeitamente. Então aí você vai tirar ali as cartas, aí vai vir ali fácil. Claro que você tem que estudar as cartas, né, gente? A gente sempre fala isso porque a gente tem um HDzinho que a gente guarda ali todas as informações, tá? Mas você quando está com esse chakra alinhado, tudo vai fluir muito melhor. Tá? Então, eu vou falar para vocês quando ele está desalinhado também, como é que fica, né, quando ele está desalinhado. Então, por enquanto, a gente está falando dele alinhadinho. Dele alinhadinho, a gente vai ter clareza mental, a gente vai conseguir visualizar as coisas com muita clareza, tá? A gente vai ter uma percepção
muito melhor. Então a comunicação vai fluir ali perfeitamente entre a mente, né? Você vai conseguir tirar as cartas. Você está ali, estudou as cartas e aí vai intuir na hora, vai vir aquilo que você estudou, mais a tua intuição do que a carta está falando, você vai acrescentar ali para tua mesa de jogo, para tua vida, não, também, né? Antes de sair de casa, você vai sempre pedir um conselho, uma meditação, antes de dormir, você vai estar ali totalmente conectado. Tá? Isso quando você está com esse chakra alinhado, né? Que às vezes você não está. E quando você não está com ele alinhado, aí fica um pouquinho mais complicado isso. Né? Quando ele está vibrando ali no negativo dele, a pessoa vai ter dificuldade de entender o lado místico, espiritual, confusão mental. Então isso aí, ele está no lado dele negativo. Tá? A falta de clareza, dor de cabeça. Então, tudo isso quando a pessoa está com o chakra bloqueado, que a gente fala bloqueio de chakra, é isso, né? Então, são coisas que a gente tem que entender para poder a gente trabalhar, tá? Quando o chakra está desalinhado. O que a gente pode fazer aí em relação a isso, para trabalhar esse chakra? Para nos ajudar, tanto na mesa de jogo, como em qualquer outra coisa. A gente está falando aqui do baralho cigano também, mas vai nos ajudar muito, mas vai nos ajudar na vida a tomar decisões que a gente precisa tomar com clareza, enxergar as coisas com clareza, as pessoas com clareza. Eu vou contar aqui para vocês que eu tenho uma cliente, muito engraçado, gente. Eu faço sempre um testezinho antes de começar, né, com clientes que compram, assim, fazem um pacote de reiki. Então, são várias sessões. E aí eu passo um formulário para a pessoa responder algumas questões ali pra gente ver quais os chakras que estão mais em desequilíbrio. A gente conversa um pouquinho, bate papo, tá? E aí eu conversando com essa cliente, a gente chegou, né, mais o teste que a gente faz, o formulário lá que ela respondeu, chegou-se à conclusão que o chakra que estava mais desalinhado era o frontal, né, o Ajna chakra, terceiro olho ali. Aí eu comecei a trabalhar esse chakra com ela. Então, olha, vamos começar por o chakra que está mais desalinhado, é o frontal. Depois a gente vai trabalhar os outros. Na realidade, eu sempre trabalho todos os outros, mas o foco maior, né, durante a sessão, vai sempre ser naquele que está mais desalinhado. E aí começamos a fazer sessões, trabalhar o chakra frontal. E aí eu acho que na terceira ou quarta sessão ela falou: Rossana, você não sabe o que está acontecendo. Aí eu falei: o que foi? Fiquei até preocupada, né? Ela: olha, eu tenho visto as pessoas de uma outra forma, que eu nunca tinha visto antes. É como se eu estivesse enxergando através delas. É como se a máscara que elas estivessem usando não caísse. Eu estou conseguindo enxergar as pessoas de outra maneira. É como se elas estivessem nuas. Aí eu falei para ela: olha, é normal, a gente está fazendo o tratamento do chakra frontal. E esse tratamento que a gente está fazendo, esse desbloqueio, é justamente para isso. Você vai passar a enxergar as coisas com mais clareza. Aquela confusão mental, e a intuição, né? Porque aí você trabalha a clareza, a intuição, e olha só. Então, você realmente... Aí ela falou: é que eu achei tão estranho, eu fiquei com medo. Falei: não, fica tranquila, porque a questão é essa mesmo. Ela estava realmente precisando trabalhar isso, que ela não estava conseguindo enxergar essas coisas, a coisa da forma que era, né? Que a pessoa acaba fazendo muita confusão entre distinguir uma coisa da outra. E aí ela ficou assim, mas isso foi bem legal, foi bem positivo. Então, isso tudo ajuda bastante, tá, gente? O chakra frontal estando ali alinhadinho, bonitinho, as nossas percepções, a nossa clarividência, tudo isso fica mais claro, mais limpo, e a gente consegue enxergar as coisas e a vida de uma forma melhor, tá? Então, vamos passar para a primeira técnica, que é a Reijou, que é a primeira técnica do reiki. Quem é do nível 3A, pelo menos, pode utilizar o símbolo do Daikomyo. Quem não for, pode usar aí o Seireiki, que trabalha ali no mental, no emocional, tá? Eu gosto muito de trabalhar o Daikomyo na meditação, porque esse símbolo ele trabalha ali no espiritual.
e trabalha também para você, para te ajudar a te enxergar, né? Então, eu gosto. Mas quem não for nível 3 e não tiver sintonizado nesse símbolo, pode utilizar o Sei-Reiki. Ou até mesmo, se achar melhor, o Shokurei, nível 1, né? Vocês façam com aquilo que vocês tiverem sido conectados que puder. Quem puder, o Daikomyo. Quem não puder ali, utilize o Sei-Reiki. E quem for nível 1, aí utiliza o Shokurei, tá bom? Combinado? Que aí ninguém deixa de fazer. Porque o importante ali é a intenção. Antes de vocês começarem, vocês já colocam a intenção para que vocês querem aquilo, para vocês terem mais clareza mental, para vocês conseguirem enxergar, né, as coisas com mais clareza, para vocês ficarem um pouco mais calmos, acalmar os pensamentos, porque às vezes a gente está com tanta coisa, pensando tanta coisa, a cabeça, nossa mente foi programada para isso, só que não para pensar descompassadamente. Às vezes a gente perde o compasso. Quando acontece isso, às vezes eu quero focar numa coisa e tô ali muito dispersa, pensando em 300 coisas ao mesmo tempo, aí eu falei, não, paro, e aí faço uma meditaçãozinha, nem que seja 5 minutos, foco na respiração e falei, não, tem que acalmar meus pensamentos, que assim não vai dar, não vou conseguir seguir fazer aquilo que eu preciso fazer. Então vamos lá. Aí vocês vão colocar a mãozinha de vocês em preces, tá? Coloca bonitinho ali, faz uma prece, a prece que vier do coração de vocês. Se vocês gostarem de se conectar a algum mestre da Fraternidade Branca, ou para qualquer prece que vocês gostem, que vocês tenham conexão, uma Ave Maria, um Pai Nosso, vocês façam ali, coloquem a mãozinha de vocês ali em prece, façam a prece, se conectem, respira, acalmou ali, tá? Eu sempre coloco um mantra, eu gosto de ter também, tá? Sempre um cristal por perto, gosto de ter ali, acendo incenso para quem não tem problema. Quem tem problema com incenso, se quiser deixar um difusor também com óleo essencial, também é legal. Durante essa prática é legal vocês terem essas coisas, os elementos perto, né? Vocês podem estar ali conectados. Mas aí colocou ali, as mãos em prece, fez uma prece. Aí você vai, quem for desenhar o símbolo, vai comer o desenho, bonitinho ali o símbolo. Quem for desenhar o símbolo, Shokurei desenho, tá? Aí vocês desenharam o símbolo, pode desenhar, gente, vocês vão desenhar da maneira que vocês costumam fazer, tá? Testem, porque é assim. Pausa para falar sobre isso. Testem. Eu comecei desenhando no ar e juntava as minhas mãos. Depois eu passei para desenhar nas duas mãos. E hoje eu desenho numa mão só e junto elas, como se eu primeiro desenho na mão, desenhei junto, né? Mantro ali o nome do símbolo, né? Daikomyo, 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 e aplico, ou no caso agora, né? Desenhei, estava ali com as mãos, fiz a minha prece, desenhei, mantrei, elevo ele e eu vou colocar ali a minha mão. Vocês podem colocar assim, tá? Ou vocês podem colocar assim. 5 minutinhos ali, tá? Ouvindo. Eu gosto de fazer sentada com os meus pés no chão aterrados. Quem não puder, por algum problema, às vezes eu faço deitado também, tá? Mas aí você pode fazer deitado sem problema nenhum. Aí você faz lá, ou mantrou, bonitinho ali, nesse momento de conexão, pedindo ali clareza mental. Vocês vão ali se conectando, pedindo para abrir o chakra de vocês, frontal, para desbloquear. Minha mão já tá quente só em estar aqui assim, tá? Aí fica ali um tempinho, o tempo que vocês puderem, ou assim, ou como achar melhor. Vocês agradecem, encerra ali,
agradecendo, agradecendo por esse momento, tá? E aí vocês encerram um minutinho, tá? Isso é uma das formas que vocês podem fazer, tá? Ouvindo ali o mantra que eu sempre gosto de colocar. Agora eu vou passar para vocês, vocês fizeram isso, desenharam o símbolo, agradece, né? E vocês sempre imaginem ali, quando vocês forem fazer essa técnica, imagine ali no frontal de vocês uma cor azul, tá? Que é a cor que está conectada a esse azul índico, azul bem fortinho, tá, gente? Aquele azul mais escuro. Então vocês desenhem, eu tenho a minha mesa, tem sempre... não é por acaso. Tá? Então não é por acaso que a minha mesa, a toalha, é engraçado, né? Eu tenho as outras toalhas, né, que eu boto por cima, mas a que é de fundo sempre é essa. Ela tá sempre ali. Dificilmente eu boto uma vermelha assim, mas eu gosto de botar. Oi, Lu, espero que fique sim gravado, tá, minha querida? Eu vou tentar e vou deixar aqui e no YouTube também, tá bom? E aí vocês podem colocar, tá bom? Isso aí é um dos métodos que vocês podem fazer, tá, gente? Eu tô passando pra vocês, mas a gente vai passar outras meditações que aí a gente vai falar pra quem não é reikiano que pode fazer. Eu passei a primeira pra quem é reikiano se utilizar do reiki, tá? Beijo, Lu. Assiste depois, tá, meu amor? Beijo. Aí, quem não é reikiano, o que a gente pode fazer? Para aqueles que não forem reikianos. Você vai fechar os seus olhos, vai imaginar ali a cor, a mesma coisa, coloca um mantra. Gente, coloca um mantra. Alguns mantras têm hertz, tá? Então, vocês podem colocar mantra para isso, ou mantra que vocês, ou até uma música que vocês gostam. Tem gente que não gosta de mantra, tá tudo bem. Uma música suave, que te traga calma, sabe? Não vai botar uma música agitada, que aí também não... Você tem que acalmar a mente, que a intenção é essa. É a gente não é parar de pensar, que ninguém para de pensar, mas é acalmar a mente, acalmar os pensamentos, focar na respiração, trazer aquele momento para você ali. Aí vocês fecham os olhos, imagine ali a cor índigo, né? Azul índigo, né? Imagina ela ali bem forte na tua cabeça. E você mantra o Om, porque o Om é o mantra do chakra frontal. Então você pode fazer ali, Om, Om. E você repete Om. Então, fica ali o tempinho que você conseguir ficar, 5, 10 minutinhos, tá? Não importa. Vão ficando ali um pouquinho assim. Se conseguir ficar 10 minutinhos ouvindo o mantra, fazendo, tá? Imaginando, vai mantrando e vai imaginando aquela cor azul ali, tomando conta, tá? Do teu chakra frontal ali, iluminando ali os teus ouvidos, os teus olhos e mantrando. Você pode fazer isso também. Uma outra coisa que você pode fazer, e aí você pode fazer deitado, tá? É utilizar uma pedrinha, tá? Você pode usar solanita azul, a cianita, você pode usar um quartzo azul, tudo isso são as pedras azuis, vocês podem usar, tá, gente? Ou até mesmo um quartzo transparente, vocês também podem usar, tá? Porque ele trabalha a purificação, também pode usar. E o ametista, tá? Eu tenho essa pequenininha, tem a drusa, mas tem essa pequenininha aqui, que é essa que eu gosto de utilizar para fazer. Tá? Importante, quando vocês forem usar o cristal, gente, que o cristal esteja limpo, tá? Então, assim, não sei qual a frequência que vocês usam, mas assim, dependendo, se utilizar muito o cristal para outras coisas, é legal de estar limpando ele. Como é que a gente limpa? Já sabe ali, você pode limpar ele com a tua vassourinha de bruxa ali, mas pode também limpar ele na água com sal, né? Alguns sabem que aquelas pedras escuras não gostam de sal, então você lavou, bota na lua, ou na lua nova, ou na lua cheia, deixa ele ali passar a noite, pega um pouquinho do sol da manhã e tira, tá? Então, de tempos em tempos é legal a gente limpar os cristais, tá? E aí você vai fazer como? Você bota um mantra, e aí é legal isso você fazer deitado, né? Você bota um mantra
coloca a pedrinha aqui no meio, né? E você fica ali ouvindo aquele mantra ali 5 minutinhos, 10 minutinhos, pode ser, aí eu falei, pode ser ametista, pode ser um quartzo azul, você vê ali qual que você, né, pode ser uma das pedras que vocês estejam acostumados a utilizar, azul, até mesmo, não tem nenhuma dessas, não vai deixar de fazer porque não tem nenhuma dessas, você vai ali e usa o quartzo, que quartzo transparente, todo mundo tem um quartzo transparente, né, difícil alguém falar que não tem um quartzo transparente, então usa ali um quartzo transparente para fazer a meditação. Isso tudo ajuda. Bom? Uma outra coisa que vocês podem utilizar é o óleo essencial. O óleo essencial, o gardenia, é muito bom para isso. Você pode usar tanto em difusor quanto em banhos. Bom? Botar ali no banho, mornou ali uma água assim bem, né? Bem um pouquinho, só para dar uma relaxada, não muito quente, né? Não bota ali num balde, bota ali umas 3 gotinhas, 4 gotinhas e toma um banho, por exemplo, tá? Um gardenia, que é um óleo essencial legal para vocês utilizarem aí, tá? Então, tem outros óleos, eu vou passar aqui para vocês, eu vou passar para vocês agora as ervas também, tá? Mas eu vou passar os cristais que vocês podem usar, vamos lá. Vamos falar aí. Deixa eu passar aqui pra vocês primeiro só. Gente, deixa eu pegar aqui as minhas ervinhas, que elas estão aqui. E às vezes eu não consigo nem catá-las. Peraí, que eu vou... Peraí. Tá. Elas, pra gente passar. Então, os cristais que vocês podem usar para isso, tá? É o lápis lazuli, que vocês podem estar utilizando. A sodalita, tá? Gente, aqui ficou na frente. O ametista, a cianita azul, tudo isso vocês podem estar utilizando para fazer a meditação, tá bom? A ametista e o quartzo branco. Todos esses são ótimos para vocês fazerem a meditação, para ajudar a desbloquear. Então, não precisa ser reikiano para isso, tá, gente? Qualquer pessoa pode fazer, não tem problema nenhum. Esses são os cristais que vocês podem utilizar para ajudar aí a desbloquear. As afirmações que vocês podem fazer também que ajudam vou até ler aqui uma que eu deixei aqui para vocês, ó. Eu me conecto com a minha sabedoria interior com facilidade. Aí você repete 3 vezes cada um desses. Eu me conecto com a minha sabedoria interior com facilidade. É seguro para mim confiar na minha intuição. É seguro para mim confiar na minha intuição. Isso tudo vocês podem repetir ouvindo algum mantra bem baixinho, tá? Eu confio na minha visão interior. Eu confio na minha visão interior. Aí vocês repetem 3 vezes cada um desses, tá? Se alguém quiser depois me peça que eu mando para vocês. Então são frases que vocês podem utilizar que vão ajudar vocês a desbloquear esse chakra, tá? Aí agora a gente vai falar um pouquinho das abençoadas ervas que eu amo. Então a gente tem aí ervas para trabalhar isso. E como é que a gente trabalha as ervas? Vou repetir de novo, que a gente sempre fala, né? Mas eu vou repetir, que de repente alguém novo que não saiba. A gente trabalha as ervas através do banho, através da defumação, pode usar através de escaldapé, tá? Pode fazer um borrifadorzinho desse. Tudo você faz como se fosse um chá. No banho faz um chá, né? É como se fosse um chá. E bota para um borrifadorzinho, que aí você pode, fazer. Usou, abriu ali, tá? Ou você pode passar, como a gente faz o óleo essencial, a gente não passa aí, você cheira, né? Que tem isso, né? O olfato. Vamos ativar ali tudo, né? O nosso olfato, o nosso toque ali, então... Isso é muito importante a gente estar fazendo, tá? Então, existem várias maneiras. Aí, ervas que a gente pode utilizar para abrir a clarividência, trabalhar ali, né? A estimular, né, a nossa intuição. Então, essas ervas que eu vou passar, elas obrigada, gente. Boa tarde para quem está entrando. Elas ajudam aí a estimular a intuição, a clarividência. Então,
aqui pra vocês. Tá vendo? Vou pegar aqui, olha aqui. Anis estrelado. O anis estrelado, então, um banhozinho de anis estrelado é legal. Ter na mesa o anis estrelado. Eu tenho no meu altar, Santa Sara, eu boto nelas algumas coisas que que me veio assim pra colocar. Então, o anis estrelado não pode faltar. Tá sempre lá no meu altar. Na hora que eu vou jogar, eu gosto de ter um anisinho estrelado ali. Você pode fazer para banho o anis estrelado. Outra coisa que também é legal de estar fazendo é também queimar, tomar banho, fazer um spray também, né? Cravo da Índia, tá? Olha aí o cravinho da Índia também, ó. Cravinho da Índia, vocês também podem utilizar para fazer banhos e defumações. Outra muito boa também pra gente fazer aqui é nosso querido manjericão. Olha ele aí, ó. Ele aumenta a clareza, o foco, tá? Ele acalma a mente. Ele tem isso, entendeu? Ele acalma, ele traz essa calma pra mente. Trabalha a clarividência também. O manjericão também trabalha a clarividência, então é legal. Pro foco, a gente utiliza ali sempre o nosso coringuinha, que é o nosso alecrim, né? O alecrim não pode faltar. Ele trabalha o foco mesmo. E a alegria, mas trabalha o foco. Então é legal você utilizar ele com mais alguma erva. Por exemplo, ele com manjericão. É legal de estar utilizando os dois. Porque aí você vai trabalhar o foco com a clareza mental, com a intuição, estimulando ali, né, a clarividência. Outra erva que a gente pode utilizar, que também é maravilhosa para isso, é a lavanda, tá? A lavanda é a mesma coisa, também trabalha ali no campo das ideias, tá? Ela estimula isso, a expressão de ideias, clareza mental também, tá? E ela acalma e traz tranquilidade. Então a lavanda também tem essa muito parecida com o manjericão, tá? Mas é um pouquinho diferente, que às vezes elas têm um detalhezinho a mais do que a outra, mas são um pouco parecidas, as duas ajudam aí, tá? Então a lavanda também é muito boa. A artemisia também estimula a intuição e a clarividência. Então vocês também podem utilizar a artemisia. A artemisia é muito boa para isso, tá? Ela trabalha ali a capacidade psíquica, então também ajuda muito. O cravo da Índia a gente já falou, também trabalha, né, além de trabalhar essa questão, né, o cravo da Índia ele purifica e ele estimula também, tá, a criatividade. Então, o cravo da Índia tem essa questão de estimular. Então, tudo que estimula também é bom, tá? Traz equilíbrio mental, trabalha essas questões. Você pode aí tirar uma vez por semana, ver a erva que for mais fácil que vocês tiverem, porque nem, né, tem gente que de outras cidades que não consegue encontrar todo tipo de erva, mas aí eu já tô passando para vocês aí, olha, lavanda, artemisia, anis estrelado, cravo da Índia, manjericão, então, e o alecrim. Então já são 5 que dá pra gente. O óleo essencial, o gardenia é legal, mas também pode ser de lavanda, também pode ser de artemisia. Quem quiser também pode ser um desses aí, não tem problema nenhum, tá, gente? Vocês podem estar utilizando qualquer um desses que também vai ajudar. Uma coisa com as cartas que é legal de vocês fazerem, que eu gosto de fazer também, separa ali 3 cartinhas, né? Olha para elas, né? Vamos supor, separei 3 cartinhas, né? Separei ali, olhou, viu quais são as cartas, vocês virem elas, né? Embaralha elas, essas 3, e tira uma e tenta sentir ali a energia dela. O que você está sentindo? Pergunta o que vem. É grande, é pequeno, é quente, é frio, é da natureza. E aí depois você olha, entendeu? Aí viu, vai treinando a tua conexão. Aí você vai estar tanto se conectando com a tua intuição quanto com as cartas, sabe? Então, pegou 3 cartinhas, vai fazendo de 3 em 3, depois vai aumentando, né? Aí passa para 4, passa para 5, depois até que você faça um baralho inteiro para você saber, e você vê as perguntas que te vêm, segue a sua intuição. É grande, é pequeno, mas vai de 3 em 3. Primeiro você olha para elas e escolhi ali 3 cartinhas, olhei para as cartas.
né? Aí tá, vi. Vi quais são as cartas, virei, escolhi uma e aí você fica ali pensando o que você sente. É de corte, né? Bom, é de corte, viu? Foi a primeira pergunta que veio. É de corte? É de corte. Tá vendo? E as outras estão viradas, ó. Eu peguei ela e perguntei pra vocês verem como é que é. Acho que agora há pouco eu tinha feito, eu fiz aí, veio assim, não, antes de eu tirar, era o urso, os caminhos, não, o urso, as flores e tinha uma outra carta que eu não lembro agora o que era. O urso, era a carta da casa. Aí a primeira pergunta que me veio foi assim, engraçado que a pergunta acabou tendo a ver com a resposta, né? Veio assim pra mim, é grande, é marrom. Aí eu falei na hora, é o urso. Aí era o urso mesmo. Aí depois veio pra mim assim, a outra, não, tirei mais uma e veio, é neutra. Aí eu perguntei, é neutra? Eu falei, e a casa é carta? Era carta. Claro que nem sempre a gente vai, né? Mas isso é uma forma da gente treinar a nossa conexão. Oi, Odete, minha querida, tudo bem? Bem-vinda. Então a gente vai treinando ali, gente. E isso é muito legal de vocês fazerem isso. Vocês vão amar. Façam que vocês vão se sentir assim, falar, gente, e cada vez mais vocês vão se conectar com as cartas, tá? Os cartomantes aí, é claro que a gente pode fazer isso com outras coisas. Quem não for cartomante, não tá ligado à carta, você pode fazer com outras coisas. Você pode escolher ali um nome de alguma coisa e colocar, vamos supor, você coloca carro, caneca, escreve, né, no papel, carro, caneca, borboleta, e embaralha assim, né, os papéis, né, e depois escolhe um e bota a mão em cima e vê o que vocês vão sentir para vocês falarem, né, se conseguiram visualizar ou não. A mesma coisa vocês podem fazer com tarô, tá? Eu tô falando da carta cigana porque é minha queridinha, mas vocês podem fazer isso com tarô também. Virar a mesma coisa e ver o que vem de pergunta e se conectar ali. Faz um momento, quietinha, paradinha. Uma outra meditação que eu vou mostrar pra vocês aqui, que eu gosto de fazer também, é com a mandala. Tá? Ai, meu Deus, ela caiu ali atrás. Mas é com a mandala. Vocês podem fazer com a mandala. Vocês pegam uma mandala. A mandala, de preferência, se for azul é melhor ainda, mas se não tiver, mas azul é legal de vocês fazerem. Vocês vão olhar para a mandala, fixar ali, olhar na mandala e ficar imaginando ali, ou falando frases afirmativas, ou ouvindo mantra, ou só focar na mandala. Ficar em silêncio ali, só focar na mandala, ouvindo sempre um mantra. E tendo os elementos próximos a vocês, porque o chakra frontal está conectado a todos os elementos. Não tem um elemento assim específico para ele. Então, são os 5 elementos. Então, tenham sempre com vocês, quando vocês forem fazer essa meditação, uma vela, que é o elemento fogo, um incenso, que é o elemento ar, né? Um cristal, que é o elemento terra, e a água, né? Que a água tem sempre que estar perto da gente. Bom, alimentos que vocês podem comer para ajudar no dia a dia, assim, a melhorar esse chakra também. Tudo que for, na realidade, né, de cor roxa, vocês podem comer. Então, berinjela, beterraba, ameixa, tem uma outra coisa que o repolho roxo também ajuda. Uva, né? Aquela uva a escura, a roxinha, né? Tem uma outra coisa que eu ia falar também. Tudo que é alimento que for da cor roxa, vocês podem utilizar. O alface roxo, também tem o alface roxo. E frutas, legumes, tudo que tiver na cor roxa, vocês podem usar, que também vai ajudar vocês a desbloquear esse chakra. E a água, que eu não sei se, né, eu vou falar aqui, mas vai ter gente que não sei se sabe, né? A água solarizada. Quem não faz, quem conhece, ótimo. Pode ser que tenha algumas pessoas que não conheçam a água solarizada, mas quem conhecer, a água solarizada vocês têm 2 maneiras de fazer, tá? Vocês podem, na realidade, eu faço até de uma terceira maneira, mas alguns estudos, né, foi até isso
foram feitos na Suíça, a Universidade da Suíça fez, para purificar a água antes. Então, a purificação da água, então, que a gente mistura ali um pouquinho da água, né, dessa água solarizada com a cromoterapia. Mas aí estudos dizem que a gente tem que deixar ela até 5 horas, pegando ali um sol, né, num recipiente de vidro, tá, transparente. Para poder purificar ela. Depois que você fizer isso, né, você pode botar ela num de vidro azul escuro, para aproveitar ali. Aí deixa mais 2 horas, 1 horinha que seja, tá? Aí vocês bebam essa água também. Então, a água solarizada também é uma forma de vocês estarem aí ajudando essa conexão, tá? Fazendo aí, vai estar usando ali o poder da água junto com a cromoterapia. Então, já a união dessas duas coisas já facilita bastante, tá? Agora, não deixem de fazer as meditações de vocês. Eu sei que muita gente vai falar, ai, não consigo meditar. Eu também tinha essa dificuldade, porque eu sou uma pessoa ansiosa, uma pessoa que a cabeça tá a mil pensando ali. Mas a gente trabalha isso e a gente tem que entender o seguinte, que nós conseguimos fazer qualquer coisa. Só a gente querer, colocar foco e intenção, tá? E a gente consegue. Então, comecem meditando 5 minutinhos. Sentei ali, botei uma musiquinha, botei um mantra, escutei, parei, me conectei, fiz uma oração. Não deixa de ser uma meditação. Respirei. Preste atenção no ar que entra, preste atenção no ar que sai. Que isso tudo é uma forma de vocês estarem ali se conectando com vocês e fazendo com que os seus sentidos, nesse momento, a gente, quando fala de meditação, a gente fala muito de percepção. No momento que você está fazendo a meditação, você sente ali, sabe? Se percebe. Eu vou falar um caso para vocês, antes da gente encerrar aqui, que eu tive diverticulite. Mas, há uns anos atrás, se fosse uns anos atrás, eu nunca ia saber que eu estava com diverticulite. Por quê? Eu senti uma dor do meu lado esquerdo, forte, e se fosse há uns 4 anos, 5 anos atrás, eu tomaria aí um Buscopan, né? Fazendo propaganda do remédio, não pode, né? Mas eu tomaria ali um Buscopan e ficaria tudo bem, ou Dorflex, qualquer coisa desse tipo. Mas eu falei pro meu marido assim, ele falou assim, já tomou um remédio? Tá falando que tá com dor? Eu falei, não vou tomar um remédio agora, porque eu quero entender a dor, eu ainda não consegui entender essa dor. E aí, eu fazendo uma meditação, fui lá fazendo minha autoaplicação, né, aí fiz a meditação, fiz uma autoaplicação, e aí eu senti assim a dor, que a dor era do lado esquerdo. Oi, Estela, minha querida. Entendi que a dor era do lado esquerdo, porque eu tava sentindo uma dor, ele falou, é cólica. Aí eu entendi que não era na barriga toda, era só de um lado. Falei, não é só não é cólica. Aí eu levantei a perna, isso eu deitada, né? Aí eu levantei a perna, e quando eu levantava a perna doía. Eu falei, não repuxa, é diferente da cólica. E aí comecei a entender que aquilo ali não era cólica, e que era uma dor diferente, e que em alguns momentos ela doía mais. E aí eu falei, Gustavo, eu preciso que você me leve ao médico, porque isso aqui não é nada de cólica, não é nada de coisas assim, e é alguma outra coisa, e eu preciso saber. Ele, você que é o médico, eu não sou muito médico não, tá, gente? Eu sei que isso é errado, mas eu tenho uma luta. Melhorei bastante, tá? Aí eu falei, me leva numa emergência, porque eu preciso saber o que está acontecendo, e não é nada de cólica, não tem nada a ver com isso, é alguma coisa mais séria. Aí ele falou, tá bom, vamos. Aí como chegamos lá, eles pediram para fazer uma tomografia, vamos fazer uma tomografia, porque inclusive eu comecei a ficar, eu senti que a minha febre é interna, então é mais difícil de, eu senti que eu tinha ficado com aquela febre interna, e aí fiz o exame de diverticulite, aí tomei os remédios, tinha que tomar. Aí meu marido até me parabenizou, né? Olha que maravilha, se fosse um tempo atrás você não teria feito. Eu falei, não teria mesmo. Então, a meditação, e tudo isso eu tô falando pra vocês, por quê? Porque a meditação, ela faz com que a gente consiga se perceber. Então,
Percebe ali onde dói, percebe o que dói, percebe a sua cabeça, a sua pele, o seu braço, a sua mão. Sabe? Quando você está ali parado, aquele momento ali de meditação, vai se sentindo, vai se, sabe, se percebendo. Porque isso no dia a dia vai fazer uma diferença na mesa do baralho de vocês, para quem é cartomante, vai fazer para vocês nas aplicações que vocês fazem aí, para quem é reikiano, nos clientes de vocês, porque eu visualizo muita coisa durante as sessões de reiki, tá? E sempre peço para ser direcionada para aquilo que precisa ajudar a pessoa, além do formulário, né, que eu faço. Eu ainda, assim, eu prezo muito pela intuição, porque o formulário, a pessoa de repente não falou tudo ali, ou não enxergou de alguma forma aquilo, né? É exatamente isso, Estela. O corpo fala, e a gente às vezes não está prestando atenção no corpo. A gente não está ouvindo. Tá ali falando, olha, é isso assim. O problema na cervical que eu tive é a mesma coisa também. Eu comecei a entender aquilo, eu fui ao médico, o médico passou algumas coisas para eu fazer, o remédio resolveu, mas não resolveu todo. Eu tinha que fazer fisioterapia, também não estava muito funcionando. E aí eu comecei a fazer minha auto-aplicação do reiki, entendendo a dor, entendendo o que eu precisava. E aquilo ali desapareceu. Mas a gente tem que olhar pra gente, começar a se perceber. E a intuição, pra mim, tá, gente? Claro que pode ser pessoas com ver diferentes. Pra mim, nada mais é do que a percepção de você e do todo. Porque você não vai só olhar pro todo, né, pro outro. Você vai olhar pra você. Então, a intuição, ela é isso. Ela nos ajuda tanto para ajudar o outro, porque quando você tá com a tua intuição ali bem, oi Marta querida, bem aprumada, né, bem alinhada, você consegue ouvir, e o ouvir, ele vem, né, eu falo em todos os sentidos, né, a gente consegue se conectar mesmo, são os 5 sentidos falando ali mesmo, você consegue ouvir, você consegue enxergar, você consegue sentir. Então você consegue de todas as formas se perceber e perceber o outro, perceber tudo que está à volta. Então trabalhem o chakra frontal, que esse chakra é bem legal de ser trabalhado, tá? E a meditação é uma coisa que eu acho que de tudo que eu falei aqui é o mais legal de se fazer. Claro que as ervas vão ajudar muito. Bom dia, Marta. Vão ajudar muito a meditação, mas as ervas também, porque elas vão ali estar no campo, né, no físico mesmo, mas elas também têm um trabalho ali nos outros corpos, não só no físico, tá? Os óleos essenciais vocês podem utilizar, também ajudam, porque aí tem a questão, né? São os 5 sentidos, né, gente? Tudo que a gente puder trabalhar, a gente está ali ouvindo um mantra, está ali fazendo uma meditação, trabalhando a mente, né? Você coloca ali um incenso, um difusor, você está trabalhando ali o olfato, né? Se você bebe uma água solorizada ou se você faz ali um chokurei ali na água que você vai beber e um sei reiki, você está trabalhando ali o mental, o emocional, tá? Então assim, N coisas que a gente pode fazer, tá? E isso também, ouvir a nossa ancestralidade, claro, os nossos guias, nossos mentores. Como eu falei, muitas pessoas vão falar, o Espírito Santo, outros vão falar os guias, outros vão falar anjos da guarda, mas é conexão. Se a gente estiver alinhado a isso, a gente consegue se perceber, ouvir, ir na direção, porque a gente às vezes fala assim, eles não falam, a intuição não está funcionando, mas você está prestando atenção, você está conseguindo ouvir? Porque você ouve, você tem um livre-arbítrio para seguir, não é que nossos guias, nossos mentores, né, você é obrigado a fazer aquilo, não. Eles são seres mais elevados, já tiveram sua caminhada e estão tentando nos ajudar. Resta saber se a gente quer essa ajuda, né? A gente não, eu tenho livre-arbítrio, eu posso fazer o que eu quiser. Eu ouvi, mas não quero fazer. Aí é uma questão sua. A gente pode levar ali para um lado mais fácil, né?
ou para um caminho mais difícil. Isso aí é sempre a nossa escolha. A gente está aqui para viver, para evoluir, para aprender, mas a escolha é sempre nossa. Então, como a gente quer levar isso, é a opção nossa, a escolha nossa. Ah, isso aí, Marta, maravilhoso. É no difusor, bota no difusor óleo essencial e ajuda ali. Ouve um mantra, faz a meditação. A meditação ajuda a acalmar a mente, a trabalhar ali os medos, que às vezes a gente tem muitos medos, então a meditação nos ajuda a centrar, a nos perceber, a perceber nosso corpo, a perceber o outro, que às vezes a gente... né? E a pausar. É preciso pausar, tá? Quando eu vejo que eu tô muito acelerada e a minha mente hoje em dia fala assim, ó, não, você não tá... Às vezes eu tô assim querendo assistir uma aula e escrevendo alguma coisa e ouvindo alguma outra coisa que a pessoa tá falando e aí não consigo fazer nada, tentando digitar algo. Parou. Você não consegue, né, fazer tudo ao mesmo tempo. Parou, respirou, mantrou, fez ali uma meditação, 5 minutinhos, respira. Presta atenção no ar que entra, no ar que sai, presta atenção, pausa e começa de novo. E aí eu vou e aí consigo fazer. Então, a prioridade é isso aqui. Então, vou prestar atenção nisso que eu estou fazendo aqui. Né? E a meditação é isso, é estar no estado de presença, se colocar no estado de presença. Porque senão você fica fazendo 300 coisas ao mesmo tempo e não está focando em nada. Então, aquele momento que eu dedicar para fazer alguma coisa, eu tenho que estar presente naquilo ali. Totalmente presente. Não posso estar ali, aqui, acolá. Não, eu tenho que estar presente naquele momento. É aquilo que eu vou fazer nesse momento, é o que eu vou escrever agora. Eu estava escrevendo a live de vocês ontem, né? Pegando as coisas que eu queria falar. Aí eu vim ficar sozinha para fazer. Porque eu precisava fazer sozinho. Focar, aí vai começar, quero falar dos cristais, quero falar das ervas, quero falar do Rei de Ho, que é o que eu gosto de fazer na meditação, quero falar, né? Mas eu quero escrever sozinha e quero estar naquele momento voltada só para fazer aquilo ali, para falar o que eu vou fazer da live. E foi assim que foi. E é isso que eu tô deixando para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Que tem sido muito legal estar aqui com vocês, compartilhar bem pouquinho, que a gente tem tanto para aprender daquilo que eu posso compartilhar com vocês, né? Que eu aprendi e tô aqui me dispondo a passar. E que a gente esteja aí na próxima semana juntos, tá? Peço para vocês que compartilhem, eu vou colocar lá no YouTube também, mas eu peço para vocês que compartilhem, que curtam, que ajudem aí para ajudar outras pessoas. A gente faz uma corrente do bem, que outras pessoas também possam ouvir e que ajude, né? A cada um, porque cada um está vivendo um momento e às vezes a gente está ali precisando de ouvir aquele pouquinho ali que a pessoa tem para passar. Tá bom? Namastê e até a próxima.